segunda a todos. Estamos começando os trabalhos do Centro Espírita Chico Xavier. Fechemos nossos olhos, abrindo nossos corações. Pedimos aos bons espíritos que nos guiem. Iniciemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, comportando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quando apelam ao teu infinito amor. Jesus divino, portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas ao socorro daqueles que te reconhecem e, dispensando, fiel a prudente. Faz divino modelo através de tuas legiões consoladoras, os teus sonhos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se exponha, ao amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se formem amigas e paz aos conhecimentos e harmonia ao perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, comportando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quando apelam ao teu infinito amor. Jesus divino, portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas ao socorro daqueles que te reconhecem e, dispensando, fiel a prudente. Faz divino modelo através de tuas legiões consoladoras, os teus sonhos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e a bondade se exponha,
ao amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos, obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se formem amigas e paz aos conhecimentos e harmonia ao perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que à ciência não é dado apreender. Espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja? Defina-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são. Porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que para vós são a mesma coisa. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. É necessária a vós outros,
porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se. É fora de dúvida pelo pensamento. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo com elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e susceptível pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas, de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é susceptível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Propriedades da matéria. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São transformações da matéria primitiva. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. De acordo com o que dizeis, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa.
As moléculas têm forma determinada? Certamente. As moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Essa forma é constante ou variável? Constante a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Espaço universal. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe-no limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não há o vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Pessoal aí, ó. De novo, tá? Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí, ficha? Descobriu o que, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece e ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o que, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem alguns de nós lá e... Presta atenção, Otávio! É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele, vê se ele não faz besteira dessa vez. Além de ter um técnico horrível, ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante, os caras não sabem. Realmente consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o David. Quem é, irmão? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Pessoal, carnaval, 3 caixas de cerveja. Eu contratei uns garotas de programa. Só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Tem tempo, Paulo. É, já tem tempo que eu não aproveito mesmo, viu? É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos. Coleira! Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, Isso esse é aí, o Paulo que eu irmão. conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar.
Entende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com um mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado Deus, cristão exemplar, nas tarefas do dia, que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Como vimos no curta Sozinho da semana passada, os espíritos que ainda não se encontraram ou que são materialistas por suas atitudes neste plano espiritual, se aproveitam daqueles que, por algum desvio de atitude, continuam fortalecendo-os a continuar como espíritos zombeteiros. Nesta parte, que é a parte 2 do Sozinho, eles ainda continuam zombando de Paulo, que é nosso ator principal, que por sua vez é induzido a ir em vários lugares onde eles se manifestam. Se tivéssemos olhos de raio-x, com certeza, em bares, iríamos ver muitos espíritos que desencarnaram e que eram viciados, tornando a vida dos que aqui estão em ruínas e muitas vezes com distúrbios mentais. Assim é o plano espiritual, que por sua vez também somos culpados, pois o nosso desvio de conduta atrai diretamente aqueles que ainda não atravessaram a luz eterna. Notas históricas. Para melhor compreendermos algumas passagens dos evangelhos, é necessário conhecer o valor de algumas palavras que são frequentemente empregadas e que caracterizam os costumes e as ideias da sociedade judaica daquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram muitas vezes mal interpretadas e por isso mesmo geraram algumas incertezas. A compreensão exata de sua significação explica, além disso, o sentido verdadeiro de alguns ensinamentos de Jesus, que parecem estranhos no primeiro momento. Samaritanos. Após a separação das 10 tribos, Samaria passou a ser a capital do reino que se tornou independente de Israel. Destruída e reconstruída muitas vezes, ela foi, sob o Império Romano, a sede política de Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado Grande, embelezou-a com suntuosos monumentos e, para agradar a Augusto, imperador romano, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebasté. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda que datava da separação eternizou-se entre os dois povos, que deixaram de lado todas as relações de amizade e convivência. Os samaritanos, para tornar a separação mais profunda e não ter de ir a Jerusalém para a celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram algumas reformas. Eles só admitiam o Pentateuco, contendo a lei de Moisés, e rejeitavam todos os demais livros que lhe foram anexados posteriormente. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos, da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, amaldiçoados e perseguidos. A rivalidade entre as duas nações tinha, pois, como único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem as mesmas origens. Eles eram os protestantes daquela época. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Oriente, especialmente em Nablus e Jaffa.
seguem as leis de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só celebram casamentos entre si. Nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam votos por toda a vida, ou apenas por um certo tempo, de conservar-se em pureza perfeita. Eles adotavam a castidade, a abstinência de bebidas alcoólicas e a conservação de sua cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por causa de Jesus de Nazaré. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, semelhante à dos ebionitas, dos quais adotavam alguns princípios, misturava as práticas das leis de Moisés aos dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no IV século. Publicanos. Eram chamados desse modo na antiga Roma os cobradores das taxas públicas, encarregados da cobrança de impostos e das rendas de toda espécie, seja na própria Roma, seja nas outras partes do império. Assemelhavam-se aos cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime na França e aos que ainda existem em algumas regiões. Os riscos que corriam faziam com que se fechassem os olhos diante das riquezas que muitas vezes conseguiam e que para muitos dentre eles eram produto de cobranças e benefícios escandalosos. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que lidavam com dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje, essa palavra tem um sentido de ofensa para designar os financistas e os agentes de negócios pouco escrupulosos. Disse algumas vezes, ávido como publicano, rico como publicano, referindo-se a uma fortuna de origem duvidosa. Na época da dominação romana, uma das maiores dificuldades que os judeus tiveram foi de aceitar um imposto, o que mais causava irritação entre eles. Daí resultaram muitas revoltas e o assunto tornou-se uma questão religiosa, pois o encaravam como sendo contrário à lei. Formou-se, então, um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, conhecido como Gaulonita, que tinha por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror a essa cobrança e a todos os que eram encarregados de recebê-la. Daí sua aversão aos publicanos de todos os lugares, entre os quais podíamos encontrar pessoas muito estimadas, mas que, em razão de suas funções, eram desprezadas, assim como os que tinham relações com eles eram considerados na mesma desaprovação. Os judeus distintos acreditavam se comprometer se tivessem relações de intimidade com eles. Peageiros. Eram os cobradores de baixa categoria encarregados principalmente da cobrança dos pedágios nas entradas das cidades. Suas funções assemelhavam-se à dos alfandegários e à dos cobradores de taxas sobre mercadorias. Sofriam a reprovação dirigida aos publicanos em geral. É por esta razão que no Evangelho encontra-se frequentemente o nome de publicano, associado ao de pessoa de má vida. Esta classificação não se referia às pessoas devassas ou aos vagabundos. Era um termo de menosprezo, sinônimo de pessoas de má companhia, indignas de se relacionar com pessoas de bem. Fariseus. Do hebraico parashi, divisão, separação. A tradição constituía uma parte importante da teologia judaica. Consistia na reunião das sucessivas interpretações dadas sobre o significado das Escrituras e que haviam se tornado artigos de dogma. Entre os doutores, isto era motivo de intermináveis discussões, falando-se na maioria das vezes de simples questões de palavras ou de formas parecidas com as disputas teológicas e com as sutilezas da escolástica da Idade Média. Surgiram daí diferentes seitas, e cada uma pretendia ter a exclusividade da verdade, e como quase sempre acontece, detestando-se cordialmente umas às outras. Entre estas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hilel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola célebre, onde se ensinava que a fé só era dada pelas Escrituras. Sua origem remonta ao ano de 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob os domínios de Hircânio, sumo pontífice e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria,
Entretanto, este último, tendo devolvido suas honras e seus bens, fez com que eles retomassem o poder, conservando-o até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época em que os fariseus desapareceram em consequência da dispersão do povo israelita. Os fariseus tinham um papel ativo nas discussões religiosas, cumpridores rigorosos das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de partidarismo, inimigos dos inovadores, eles fingiam ter uma grande severidade de princípios, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes corruptos, muito orgulho e, acima de tudo, um desejo excessivo de dominação. Para eles, a religião era mais um meio de vencer na vida do que objeto de uma fé sincera. Possuíam apenas a aparência e a ostentação de virtude, mas naquela época exerciam uma grande influência sobre o povo, aos olhos do qual passavam por santos personagens. Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém. Acreditavam, ou pelo menos diziam acreditar, na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo ensinava a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia da lei o espírito que vivifica a letra que mata, esforçou-se durante toda a sua missão em desmascarar essa hipocrisia e criou, consequentemente, inimigos enfurecidos entre eles, razão pela qual se uniram os príncipes dos sacerdotes para amotinar o povo contra ele e crucificá-lo. Escribas. Nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá e a certos encarregados, gerenciadores dos exércitos judeus. Mais tarde, essa designação foi aplicada especialmente aos doutores, que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Eles tinham ideias comuns com os fariseus, com os quais compartilhavam os mesmos princípios e a antipatia contra os inovadores. Eis porque Jesus os coloca na mesma reprovação. Sinagoga, do grego sunagogue, reunião, congregação. Havia apenas um único templo na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, onde se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus se dirigiam a ele todos os anos em peregrinação para as principais festas, como a da Páscoa, a da Consagração e a dos Tabernáculos. Foi nessas ocasiões que Jesus fez diversas viagens a Jerusalém. As outras cidades não possuíam um único templo, mas sim sinagogas, edifícios onde os judeus se recolhiam nos dias de sábado para fazer orações públicas sob a direção dos anciões, dos escribas ou dos doutores da lei. Ali também se faziam as leituras dos livros sagrados, seguidas de explicações e comentários, cuja participação era aberta a todos. Foi por isso que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava nas sinagogas nos dias de sábado. Depois da ruína de Jerusalém e da dispersão dos judeus, as sinagogas, nas cidades em que passaram a habitar, serviram-lhes de templos para a celebração do culto. Saduceus. Seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C., assim foi chamada devido a Sadoc, seu fundador. Os saduceus não acreditavam nem na imortalidade da alma, nem na ressurreição, nem nos bons e maus anjos. Contudo, acreditavam em Deus, mas não esperavam nada depois da morte, apenas o serviam tendo em vista recompensas temporais, ao que acreditavam se limitar sua providência. A satisfação dos sentidos era para eles o objetivo essencial da vida. Quanto às escrituras, baseavam-se no texto da antiga lei, não admitindo nem a tradição, nem qualquer outra interpretação. Colocavam as boas obras e a execução pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como podemos ver, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Esta seita era pouco numerosa, mas contava com personagens importantes e tornou-se um partido político constantemente em oposição aos fariseus. Essênios, ou Esseus. Seita judia fundada por volta do ano 150 a.C., no tempo dos Macabeus, e cujos membros habitavam uma espécie de mosteiro, formando uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e virtudes rigorosas.
ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, e acreditavam na ressurreição. Não se casavam, condenavam a escravidão e a guerra, tinham bens em comum e se dedicavam à agricultura. Ao contrário dos saduceus sensuais que negavam a imortalidade e dos fariseus enrijecidos com as práticas exteriores e para os quais a virtude era apenas aparência, não tiravam nenhum partido nas disputas que dividiam essas duas seitas. Seu tipo de vida se parecia com um dos primeiros cristãos, e os princípios morais que professavam fizeram algumas pessoas pensar que Jesus tivesse feito parte dessa seita antes de começar sua missão pública. O que se tem certeza é de que Jesus pode tê-la conhecido, mas não há nada que prove que ele a tenha adotado, e tudo o que se escreveu sobre este assunto não tem comprovação. Terapeutas. Do grego terapeutai, derivado do verbo terapeuei, servir, cuidar, ou seja, servidor de Deus ou curador. Seguidores judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito, tinham uma grande afinidade com os essênios, dos quais professavam os princípios. Assim como estes últimos, dedicavam-se à prática de todas as virtudes. Sua alimentação era simples e moderada. Não se casavam, dedicavam-se à contemplação e à vida solitária e formavam uma verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a referir-se aos terapeutas, considerando-os como uma seita judaica. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da Igreja pensavam que eram cristãos. Sendo judeus ou cristãos, era evidente que, do mesmo modo que os essênios, formavam um traço de união entre o judaísmo e o cristianismo. Como o plano espiritual trabalha, em especial neste momento, para receber todos eles, pois a quantidade é enorme. São determinadas equipes socorristas. O local que irão os desencarnados são hospitais de refazimento. Como a causa das mortes foram a maioria devido ao vírus, todos ficam em um único local. O tempo de permanência de cada indivíduo numa enfermaria seria igual ou cada indivíduo tem o seu tempo? Querida Débora, no dia 15 de setembro do ano passado, revelaram-nos os amigos espirituais. Soou um clarim que faz recordar nosso lar em 1939, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Este clarim repercutiu em toda a psicosfera terrestre. Anunciava um grito de vigilância e vozes siderais comunicavam a todas as comunidades espirituais a imensa provação que tombaria sobre a Terra dentro de algum tempo. Quando começaram a surgir oficialmente as vítimas por volta do mês de janeiro, digo oficialmente porque, segundo os espíritos, já havia alguns, ainda quando não identificada a calamidade. Naquele período em que foi anunciado em janeiro, as comunidades espirituais no planeta, em cada uma delas, para dar uma ideia, Nosso Lar, entre o Rio de Janeiro e Campos, conforme me revelou Chico Xavier, e outras, a Redenção, aqui na cidade do Salvador, até Feira de Santana, prepararam-se para poder acolher aqueles que seriam vitimados dentro da lei de causa e efeito. Não existem ocorrências de natureza não desejada, não programada. Por isso que preservarmos os nossos cuidados faz parte da ética da lei de causa e efeito. E os mentores começaram a receber as primeiras vítimas. A epidemia e quando a pandemia se instalou, todas as comunidades espirituais de cada país ficaram alerta e passaram
comissões de enfermeiros espirituais a recolher os recém-desencarnados por momentos na própria faixa da terra. Logo depois, removê-los para comunidades próximas, pertinentes a cada cidade, a cada país. Passaram a receber um tratamento especial de ternura, de carinho, porque não eram vítimas dos seus propósitos perturbadores. Eram mortes coletivas. Logo depois, eles passaram a receber uma terapia específica para libertar o perispírito da marca infeliz da enfermidade degenerativa. Quanto ao tempo de cada um, muito difícil, porque cada um de nós tem reservas morais e espirituais diferentes. A grande verdade é que todos, sem exceção, estão recebendo o apoio do amor de Jesus Cristo através desses enfermeiros espirituais que zelosamente estão inspirando os sacerdotes da medicina, os missionários de todo o labor, desde os servidores hospitalares, os encarregados da higiene, até os cientistas preocupados com a elaboração emergente de uma vacina. Senhor Francisco ou Chico Xavier, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, dá o nome de psicografia direta à escrita em que o médium, de posse de lápis ou caneta, passa a escrever, segundo o criador do Espiritismo, por meio de comunicação de um espírito, admitindo-se, para iniciar a entrevista, que as obras publicadas pelo senhor tenham sido psicografadas. Eu pergunto, quantos livros o senhor psicografou? De que autores? Peço, se possível, a relação de alguns ou da maioria deles. Até agora, de 1932, ano em que foi publicado o primeiro livro mediúnico recebido por nós, de 1932 até agora, meados de 1971, estão publicados 107 livros. E temos 4 livros no prelo. Desses livros são autores os espíritos Emmanuel, que nós consideramos como sendo o nosso orientador espiritual desde o término do ano de 1931, quando a presença dele chegou ao nosso conhecimento. O espírito André Luiz, que declara ter sido médico no Brasil, o espírito que dá o nome de Irmão X, que nós sabemos ser um pseudônimo de um dos nossos maiores escritores do país, do norte do país. O espírito de Casimiro Cunha, que foi poeta muito respeitado no estado do Rio, o espírito de Mineu, que foi uma jovem professora mineira, e espíritos diversos que constam de coletâneas, antologias, como vários poetas, trovadores que integram as equipes de espíritos comunicantes nos livros Parnaso de Além-Túmulo, Antologia dos Imortais, poetas redivivos, trovadores do além, poetas do outro mundo, Orvalho de Luz, Trovas do Mais Além, e alguns outros que podemos especificar numa relação por escrito, tão logo não seja possível para atender com mais minudências
ao pedido do nosso caro e ilustre entrevistador. Datas espíritas, mês de janeiro. 1 de janeiro de 1846. Nasce o filósofo da doutrina Leon Denis, autor de vários livros doutrinários. 1 de janeiro de 1858. Surge o primeiro número da Revista Espírita, fundada por Allan Kardec. 2 de janeiro de 1884. É eleita a primeira diretoria da Federação Espírita Brasileira, tendo como presidente o Major Francisco Raimundo Everton Quadros. 2 de janeiro de 1870. Desencarna o advogado Jean Baptiste Raust, autor de Os 4 Evangelhos. 3 de janeiro de 1412. Nasce na França Joana d'Arc. 4 de janeiro de 1903. Desencarna o cientista ligado ao espiritismo, Alexandre Aksakov. 6 de janeiro de 1868. Surge nas livrarias a primeira edição de A Gênese, de Allan Kardec. 7 de janeiro de 1895. Nasce o esperantista e médium psicógrafo Porto Carreiro Neto. 9 de janeiro de 1862. Nasce na cidade de Genova, Itália, Ernesto Bosano, pesquisador de fenômenos espíritas. 10 de janeiro de 1969. Desencarna a professora Zilda Gama, médium psicógrafo, tendo produzido por intermédio do espírito Victor Hugo diversos romances mediúnicos. 11 de janeiro de 1971. Desencarna o médium José Pedro de Farias, mais conhecido como Zé Arigó, vítima de acidente automobilístico. 13 de janeiro de 1910. Desencarna Andrew Jackson Davis, um dos precursores do espiritismo. 15 de janeiro de 1861. Aparece a primeira edição de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. 17 de janeiro de 1875. Nasce no Maranhão Luiz Olímpio Guilom Ribeiro, tradutor das obras de Kardec e presidente da Federação Espírita Brasileira. 18 de janeiro de 1969. Desencarna no Rio de Janeiro Ismael Gomes Braga, espírita e esperantista. 20 de janeiro de 1919. Desencarna a professora Anália Franco, trabalhadora incansável de caridade, tendo fundado diversas instituições para abrigo dos necessitados. 20 de janeiro de 1883. Desencarna Amélie Gabriele Budet, esposa de Allan Kardec, aos 87 anos de idade. 30 de janeiro de 1938. Desencarna Caibá de Souza e Chute, fundador do jornal O Clarim e da Revista Internacional de Esperantismo. Estamos encerrando os trabalhos desta segunda-feira, 11 de janeiro, do Centro Espírita Chico Xavier. Agradecendo a todos os espíritos que estiveram aqui presentes, nos guiando para que fizéssemos um ótimo evangelho no lar. Prece. Minha alma vai se encontrar por um instante com os outros espíritos. Que aqueles que são bons venham me ajudar com seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que, ao despertar, conserve deles uma impressão durável e salutar.